Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcele Souza e esse é o Sente o Clima, o videocast do WWF Brasil. E nessa temporada a gente está fazendo episódios especiais sobre a COP30. Hoje eu tenho aqui duas pessoas convidadas super especiais também, que é a Karina Oliani, que é médica, atleta, apresentadora de TV, tem um vasto currículo aí, né? E embaixadora do WWF Brasil. Obrigada, viu, Karina, por aceitar esse convite. Foi um prazer. Vai ser uma honra estar aqui esse tempinho falando de um assunto tão importante. Que bom. E o Maurício Vovoedic, que há 8 anos ocupa, né, o cargo de diretor executivo do WWF Brasil. Também nas horas vagas é surfista. E obrigada, Maurício, por vir. Legal, animado com a conversa. Bom, então hoje a gente vai falar de COP30, né? Essa temporada é sobre isso, e a gente vai falar sobre um pouco cenas de mudanças climáticas, a urgência desse debate, que é muito importante. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu queria saber com vocês como que vocês chegaram até aqui. Né, Karina, queria saber como que surgiu a sua paixão pela natureza, pelos esportes de aventura, e conectando tudo isso com a medicina, né? Como que você fez? Como que você chegou até aqui? Poxa, é engraçado, né, que a gente fala, ai, como surgiu a sua paixão pela natureza? Como se a natureza fosse algo separado da humanidade. Não é, nós somos parte da natureza. Eu acho que a minha paixão pela natureza é justamente por me sentir parte dela, por ver que isso é um todo, a gente é uma pequena parte, né? Somos aí da classe dos mamíferos e animais e a gente está nesse mundo lindo, passando por aqui. A gente não vai ficar por aqui muito tempo e eu acho que é nossa obrigação entrar nesse mundo e tentar deixar ele um pouquinho melhor quando a gente sair. Pelo menos um pouquinho melhor, sabe? Quando eu acho que é essa a missão e não o contrário, né? Então, eu ia ser bióloga marinha, eu não ia ser médica, pouca gente sabe disso. Eu sou apaixonada pelo mar, o mar tem uma coisa assim que me chama. Mas eu sou apaixonada pela natureza no geral. Às vezes o pessoal fala: "Ah, mas espera aí, você escalou montanha, e você sobe, você vai para o deserto, aí você vai depois atender na Amazônia, o que que você gosta mesmo?". Graças a Deus eu não sou obrigada a escolher, né, essa natureza é tão linda, é tão diversa e eu posso aproveitar tudo dela, então eu sou realmente apaixonada pelo contato com a natureza, e eu acho que ela ensina muito e recarrega a gente, e a gente faz parte dela. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Que bom, que sorte. E você, Maurício, queria que você contasse um pouco do jovem Maurício lá decidindo o que que ia estudar na universidade e você decidiu por engenharia florestal. De onde que surgiu esse interesse? Sim. Então, a minha infância e adolescência foi aqui em São Paulo, na capital. Um garoto urbano que andava de bicicleta pela rua, andava de skate, ia de ônibus para a escola, vivia a cidade intensamente, mas de final de semana eu sempre queria sair. E com a minha família sempre teve essa possibilidade. Eu ia para o sítio dos meus avós ou ia para a casa de praia dos meus pais. E isso me conectava, era o lugar onde eu me encontrava, eram os lugares onde eu relaxava, onde eu realmente tinha prazer de estar ali. Então eu comecei a perceber isso, que a cidade era meio o dia a dia intenso ali, e o final de semana era onde eu me conectava. Então isso começou a crescer, e aí quando eu fui escolher minha universidade, qual curso que eu ia fazer, isso influenciou bastante. E aí eu escolhi duas coisas, né? A primeira era sair de São Paulo. Então eu comecei a olhar os cursos fora de São Paulo. E a segunda era que curso que ia me levar mais para estar mais próximo da natureza. E aí eu escolhi a engenharia florestal, cursei em Piracicaba. E lá também acho que teve um momento importante assim na minha vida, que foi porque é mais ou menos assim, na engenharia florestal você tem dois caminhos, basicamente assim, a gente costuma falar isso, né? Que ou você vai para o caminho das florestas plantadas, papel e celulose, eucalipto e tal. Ou você vai para o caminho das florestas nativas, ecologia, agrofloresta, movimentos sociais. E eu, desde o começo, estava nessa linha de ir para florestas nativas. Então, eu estudei, eu fiz estágio com manejo de fauna, eu fiz estágio com o professor Kageyama, já falecido, mas que é um papa da ecologia, que criou várias teorias de como a ecologia de floresta tropical funciona. E aquilo me apaixonou mais ainda. Então, eu me conectei muito durante o curso, que era esse o caminho. E eu comecei ali, eu acho que quando eu era jovem, era mais uma questão emocional. Durante a faculdade, começou a virar mais uma questão de propósito.
Porque durante a faculdade que eu comecei a ver essas questões e os impactos, né? Era uma época que o desmatamento estava muito alto, estava batendo recordes. Eu comecei a estudar isso, fiz viagem para a Amazônia enquanto eu ainda estava estudando engenharia florestal. E aí eu percebi que isso me dava energia. Trabalhar para combater o desmatamento da Amazônia e os drivers de degradação, as ameaças, era algo que me dava propósito. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a me conectar com um propósito de vida, assim. Bom, e daí a carreira começou profissional e eu estou seguindo até hoje, E boa parte orientado por dela esse propósito. no terceiro setor, né? Também. 100%. Eu nunca... Nada contra, mas eu nunca trabalhei no setor privado, né? Logo que eu me formei, eu entrei numa organização chamada Imaflora, que era lá em Piracicaba mesmo. E por muitos anos eu coordenei todos os trabalhos do Imaflora na Amazônia. E aí eu fui muito para a Amazônia, eu ia todos os anos, ficava meses às vezes lá, visitando comunidades, povos indígenas, empresas também, entendendo o funcionamento. E isso também me trouxe muito esse propósito de falar assim, é com isso que eu quero trabalhar daqui para frente, né? Então, acho que essa é a minha jornada e que tem sido até hoje nessa linha. Muito legal. A gente tem experiências variadas, né? E que também aportam para os dois seguirem nesse caminho. Eu queria, então, a partir das muitas experiências que vocês já tiveram, dos lugares que vocês viajaram, entender se em algum momento vocês se depararam com um cenário que, infelizmente, exemplifica o impacto da crise climática, né? Se vocês podem descrever algum desses cenários de onde vocês passaram que mostram esse impacto, assim, que mostram que não é fake news, né? Que não é invenção. Quanto que tempo não a gente existe. tem? Porque, infelizmente, foram muito mais do que eu queria, né? Eu acabei de fazer a passagem noroeste o ano passado, que a gente é a travessia, né? Do Atlântico para o Pacífico, ali pelo gelo da Groenlândia, Canadá. E o derretimento glaciário tá absurdo, né? E eu fui com 2 dos maiores cientistas, eles são filhos do maior cientista do mundo de crise climática, da Noruega, e eles acabaram de se formar, né? Estudaram ali a crise climática, justamente, são cientistas do clima, e a gente foi no veleiro tendo uma aula com eles, e eles falando dos pontos de não retorno, né? Que são os tipping points, e a gente passou por 6 deles só ali no nosso trajeto. E foi super constatado. Eles estavam explicando por A mais B, né, o que estava acontecendo e a gente vendo. Eu também adoro escalar, como eu te falei. Eu já fui algumas vezes para os Alpes e eu tive a oportunidade de ir para a Suíça e fazer escalada no que é considerado o maior glacial da Europa, chama Aletsch. E aí eu voltei 10 anos depois. E eu fiz questão de tirar a mesma foto no mesmo ponto com o mesmo glacial de fundo. E o glacial começava lá atrás, mas não é assim, um pouquinho para trás, é lá atrás, é um aperto no coração. Eu tenho essa foto, né? Infelizmente. Como médica, então eu tô pegando um de cada, porque se eu for ficar dando muito exemplo, acho que a gente vai gastar meia hora do podcast. Como médica, a gente atende em Madagascar, em Ambovombe, que é no sudeste de Madagascar, dessa ilha da África, que é considerada um dos lugares dos refugiados climáticos, onde a crise climática pegou mais feio. E aí, conforme você chega em Madagascar e você vai indo para esse lugar, todos os rios secaram. E é muito triste, porque você está andando, você vê as pontes, mas não tem rio. Só tem a ponte. E aí você está vendo o trajeto do rio e não tem as casas estão tudo na beira, tal, mas não tem mais água. E aí as pessoas carregando aquelas águas barrentas, sujas. E aí a gente chegou num lugar, né, um lugar onde a seca tomou conta de cada 5 crianças. Antes de completar 5 anos, uma morre. Na nossa mão ali, enquanto a gente estava ali, morreram algumas. Eu sou mãe agora. Antes de me tornar mãe, isso já era uma coisa muito chocante para mim, mas depois que eu me tornei mãe, você vê uma criancinha que não tem nada a ver com aquilo, porque ela não teve tempo de impactar o mundo, né? Pagando o preço, né, do que foi feito no planeta. É muito triste. É muito revoltante, é muito injusto. E você vendo as pessoas literalmente, assim, morrendo de desidratação, morrendo de fome, morrendo dessas doenças que não é para um ser humano morrer. Então, o negócio está sendo destruído e é muito triste.
E a gente vê em diversos lugares isso acontecendo, assim. Eu falando rapidamente da minha experiência, mas eu tenho certeza que o Maurício também tem a dele para falar. Dá uma tristeza, né? Porque é interessante, eu comecei a trabalhar com questões climáticas em 2008, 2009, assim, né? A primeira COP que eu fui foi em 2009. E comecei a estudar. Naquela época, eu me lembro bem, assim, que a gente usava sempre uma narrativa que era: a gente precisa prevenir os impactos futuros das mudanças climáticas. A gente se colocava num lugar de que os impactos das mudanças climáticas ainda não tinham chegado, estariam para chegar. E hoje, se você pergunta, você vivenciou a mudança climática? Eu acho que todos nós vivenciamos fatos conectados com as mudanças climáticas várias vezes no ano. Inclusive nas cidades. Nas cidades, em São Paulo, seja com os alagamentos, as chuvas cada vez mais torrenciais e mais frequentes, Secas. as ventanias, as secas. Agora mesmo a gente está em Furacões. seca, está queimando tudo, Uhum. né? A minha cidade, eu moro em São José dos Campos, ela está coberta de fumaça. Coisa que eu não via. Eu moro lá há 8 anos. Era comum a gente ver isso na Amazônia, em algumas cidades da Amazônia. Infelizmente, né, por conta da queimada na Amazônia, mas está queimando em todo lugar, porque está muito seco. Então, acho que hoje em dia é algo muito presente, né? Mas, para mim, o que mais chamou a atenção foi uma viagem que eu fiz no ano passado, eu acho que era agosto do ano passado, para o Tapajós. E a seca da Amazônia de 2024 foi a pior da história. E a segunda pior da história foi em 2023. Então eu lembro, assim, quando eu fui para lá, eu estava no meio, a gente estava no meio, né, no WWF em campanhas em relação a isso. E eu, assim, fui preparado para ver isso, né? Eu queria vivenciar isso, né? E é impressionante, porque o Tapajós é aquele rio lindo. Não é que ele deixa de ser lindo, mas as margens, que geralmente são verdes, né? Aquela coisa do rio e a floresta muito próximo, de repente tem margens de quilômetros de lama. E tem um impacto visual, mas acima de tudo tem um impacto na vida das pessoas. Porque as comunidades são ribeirinhas, elas dependem do rio para se transportar, para ir buscar alimentos, para ir buscar medicamentos, né? Tem até lá nosso parceiro Saúde e Alegria, que tem um barco hospital. Já super trabalhei bacana. nele. Super, então. E que precisa chegar nas comunidades. E eles iam, Sim, mas eles conseguem chegar, mas você inclui aí 2, 3 horas caminhando na lama. Então fica tudo muito mais difícil, né? Já não é uma vida fácil. Fica tudo muito mais difícil. Então, eu acho que observar isso e observar como elas estão, essas secas cada vez mais severas e mais frequentes, é muito impressionante. As 6 maiores secas da Amazônia, da história, aconteceram nas últimas 2 décadas. E 23 e 24 foram as maiores. Então, acho que esse senso de extremo, assim, de urgência, né? E de que realmente já estamos vivenciando isso muito fortemente, para mim é muito claro. E é interessante, você comentou os tipping points, né, os pontos de não retorno. Os estudos mostram que tem alguns que a gente já está muito próximo de cruzar, se é que já não cruzou, né? Um deles são os corais, né? O branqueamento dos corais. Eu também tive algumas experiências de mergulho, também adoro o mar, mergulho. E você vai a alguns lugares da Indonésia, da Malásia, da Austrália, os corais todos brancos. E não é bonito, né? Tem gente que olha, mudou. Não. É um terrível. negócio assim que Não, você é perde a triste. cor, Perdeu a vida, né? É morte. É morte. É sem cor. Eu tava semana passada mergulhando num lugar que, teoricamente, é a segunda maior barreira de corais do mundo. E realmente você olha assim, aquele negócio tudo branco, sem cor, sem vida, né? A gente fala de que o coral é um animal, né? Então, e eles são todos coloridos, aquela coisa linda, viva, e aí de repente você vê tudo como se fosse um esqueleto branco, assim, né?
Realmente é chocante. A mesma experiência que você teve no Tapajós, a gente, através do Instituto Dharma, faz atendimento na Amazônia, ali nas comunidades do Rio Negro também. E o pessoal com pressão alta, diabetes, tal, completamente descompensados. E por quê? Porque a gente chegou lá, tinha acabado de ter uma seca terrível e eles não tinham como ir pegar o barquinho, pegar as voadeiras, né? Porque aqui, como a gente se transporta por metrô, por ônibus, por ruas, e lá eles se transportam através dos córregos e dos afluentes ali, e eles não tinham como pegar a voadeira deles e pegar a medicação, e muitas vezes estavam inacessíveis. Então, assim, aqueles casos de crises hipertensivas e um diabetes, assim, com uma hemoglobina glicada, que é o que a gente vê o controle dos últimos 90 dias na Lua, e as pessoas todas doentes, justamente, é o clima afetando já a saúde das pessoas. Total. Vocês falam quanto também essas cenas todas, elas mostram quanto a gente está vivendo um problema que é global, conectado, né? Então, a cena da Amazônia, a falta de água no Sudeste, as ondas de calor, o Ártico, os corais. A gente está vivendo uma crise que é global, né? Que é Claro. urgente e é global. E também precisa de soluções que sejam globais, né? Assim. É, tudo muito conectado, né? Você vê, o desmatamento da Amazônia gera impactos locais. A seca, né? Tem vários estudos que mostram essa relação direta entre o aumento do desmatamento e o aumento da ocorrência de secas, né? A questão dos rios voadores e tal. Mas o desmatamento da Amazônia também coloca em risco globalmente a meta de 1,5 graus do Acordo de Paris, né? Porque é uma quantidade de emissões muito grande, né? Então, tudo que acontece aqui impacta o mundo todo. Tudo que acontece do ponto de vista dos países grandes emissores de combustíveis fósseis impacta a gente. Então, é uma questão que não é impacto local. As soluções podem até ter um efeito local, uma característica local, mas o efeito é sempre global, né? Sempre internacional, até porque, né, se a gente for ver a Revolução Industrial e todo o CO2 coincidiu, assim, não importa que a Revolução Industrial não aconteceu na Antártica, não aconteceu na Oceania, não aconteceu na África, tá todo mundo pagando preço, né, do aumento e da crise. E é um pouco isso, eu já perdi a conta de quantas vezes eu estava velejando lá nas Filipinas, e aí eu acho um pacote de uma embalagem em espanhol e vice-versa. Eu já estava escalando aqui no Aconcagua, nos Andes, e achei um negócio escrito em, sei lá, chinês, japonês. Então, é isso, você está poluindo um oceano da sua praia ali, o quintal da sua casa, mas essas correntes e o mar é uma coisa só. E isso vai parar em tudo quanto é lugar. E todo mundo vai pagar o preço. E como que essas cenas todas, né? Então a gente está com um cenário aqui muito ruim. Como que vocês se sentem impactados como pais, né? Porque quando a gente fala de clima, antigamente a gente falava de presente, como o Maurício disse. Mas é presente e futuro também, assim, né? Qual o legado que a gente deixa para as próximas gerações, assim? Como que vocês se sentem impactados, né? Positivo ou negativamente, por isso? Eu acho que piorou. Assim, a gente já sentia, porque a gente já tem uma responsabilidade só por estar aqui como ser humano. Mas a partir do momento que você tem um filho, você fala: nossa, eu tenho uma obrigação um pouquinho maior agora de deixar o mundo. É isso, né? Se a gente não for deixar ele pelo menos melhor, a gente poderia deixar ele pelo menos estável, mas não, tá tudo catastrófico, tá tudo secando, tá tudo poluindo, tá. Então, é uma tristeza mesmo, mas junto com a tristeza, eu acho que em vez da gente já uma tristeza e ficar parado, estático, a gente tem que ter uma tristeza e ação, né? Ação e assim, mesmo que a gente fale, poxa, eu sou só uma gotinha no oceano. Né? Mas eu gosto muito de uma frase do budismo que é assim: se você acha que um mosquito é muito pequeno, né, tenta dormir num quarto com um mosquito que seja, que ele atrapalha demais. Então, eu acho que é isso. A gente pode se sentir um indivíduo ou então um grão de areia, algo muito pequeno, mas se nós, por causa disso, não fizermos nada, aí sim que a esperança está perdida, né? Claro. Eu acho que enquanto a gente estiver fazendo alguma coisa, estiver discutindo isso como a gente está aqui, tiver cientistas pesquisando, e assim, o ser humano é muito inteligente.
E ele é inteligente e a gente já tem tecnologia para fazer o que quiser. É claro que o dinheiro está sempre falando mais alto, mas se a gente pode parar de queimar gás, petróleo, combustíveis fósseis, tem tecnologia para isso? Claro que tem, né? E se não tem, e todo mundo se unir, trabalhar tal e arregaçar as mangas, vai ter em questões de meses. Porque é nesse ponto que a gente está. A gente já está falando de conquistar o espaço, o que dirá de uma tecnologia, né? Muito mais simples. É só querer. Mas precisa querer, né, Maurício? Para mim ressoa muito aquela sua frase, Karina, no começo, de que a gente precisa deixar o planeta melhor do que a gente encontrou, né? E quando a gente tem filho, acho que essa frase ela ganha uma outra dimensão, né? Porque é muito, assim, todo mundo que é pai ou mãe, é inevitável você pensar no futuro dos seus filhos. Só que tendo as informações que a gente tem sobre o que está acontecendo com o planeta, é inevitável que essa situação não entre, né? Ela acaba entrando na sua projeção de futuro. E isso gera uma série de incertezas, ansiedades, inseguranças, receio, medo. Todos esses sentimentos se misturam quando a gente pensa o futuro dos nossos filhos e o futuro da humanidade como um todo, né? Mas acho que tem um ponto que é isso, assim, o quanto que isso é paralisante ou traz energia e traz força. Para algumas pessoas é paralisante, para outras traz força. Para mim traz força no seguinte sentido: se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, aí sim eu estaria extremamente frustrado. Porque imagina, a gente vê tudo isso acontecendo e não tá fazendo nada, eu me sentiria, sabe? Porque é aquela história, né? Igual a Karina falou agora. A nossa geração é a primeira que tem uma quantidade de informações suficiente para saber exatamente o que está acontecendo e para saber o que precisa ser feito para mudar. Nós sabemos, a geração dos nossos pais não sabiam, né? Nós sabemos. Então, eu sempre fico pensando assim que a geração dos nossos filhos vão com todo o direito e com toda a razão, e já estão fazendo isso, perguntar para a gente: pô, mas vocês sabiam e não fizeram nada? E eu quero ser do grupo que vai falar para eles assim: eu fiz o máximo que eu pude. Eu dediquei toda a minha vida, o meu trabalho para mudar a situação. E por mais que não dá para uma pessoa mudar o que está acontecendo no planeta, né? Nenhuma pessoa no mundo tem esse poder. Mas se todo mundo fizer a sua parte, a transformação acontece. Então acho que é isso, assim, é o quanto que isso nos energiza para fazer mais e acordar de manhã com mais vontade de fazer. Mesmo às vezes a gente vê a situação piorando, mas a gente tem que fazer mais ainda. Porque é isso, porque se a gente não fizer, aí sim que a gente vai ficar frustrado, né? E o que COP tem a ver com isso? Olha, eu acho que a COP... Bom, COP em geral são momentos de decisões importantes, né? Tomadas por países, enfim, acho que não vou entrar nessa parte da negociação. Mas a COP30 no Brasil, eu acho que ela tem um potencial de engajar a sociedade brasileira, está acontecendo isso, muito interessante. Acho que a gente nunca viu no Brasil tantos movimentos de discussão e de conversa sobre mudanças climáticas igual está tendo esse ano, por conta da COP. Eu vejo na escola dos meus filhos, nas escolas, os movimentos sociais se preparando, se organizando, planejando, levando informação para as comunidades sobre o tema, levando proposta das comunidades para a COP. Então, acho que isso é um legado que fica no Brasil, que vai ficar, que nossos filhos vão lembrar da COP30 lá na frente, sabe? Porque eu acho que passou e vai deixar uma marca, né? Eu acho que esse é um dos temas importantes, né? Assim, independente de qualquer resultado formal que eu acho que vai ter, claro que as condições geopolíticas atuais não são favoráveis para decisões ambiciosas, a gente sabe disso tudo, né? Mas eu acho que no Brasil, considerando que a equipe que está à frente da COP30 é uma equipe extremamente competente, com muita experiência de negociação, de diplomacia, a minha expectativa é que vai sim avançar nas decisões. Eles estão trabalhando numa outra forma de fazer a COP. Eu acho que isso vai ser um legado também. Acho que daqui para frente as COPs vão ser diferentes,
com mais foco em implementação, em resultados, em soluções, e menos lá na vírgula do parágrafo e tal, Menos sabe? teórica, mais prática, né? Exatamente, trazendo as pessoas, porque muitas COPs não deixam as pessoas participarem, né? Tem uma participação limitada. Acho que aqui no Brasil a participação vai ser muito mais ampla. Sim. Uma das coisas que eu vejo, e conversando também com esses cientistas do clima e o pai deles, né, que eu tive a oportunidade de estar a bordo nessa navegação que a gente fez ali na Groenlândia, atualmente, a gente tem 97% dos cientistas do mundo que estão concordando, relatórios do IPCC, que é a ONU, NASA, NOAA, Royal Society, todas as grandes academias do mundo sustentam a mesma conclusão. Antes era muito achismo, e aí ainda vinha um outro negacionista que não entende nada, que não estudou nada, mas escutou: ah, não, mas a era do gelo, mas os vulcões, mas o sol que aquece. Então as pessoas vinham com argumentos muito sem base científica nenhuma, falando que não. Imagina que o ser humano tem o potencial de mudar o clima. E hoje, graças a Deus, as pessoas já pararam de discutir isso. Elas não estão mais discutindo isso. Então, assim, já é um consenso, né? 97% dos cientistas climáticos afirmam que o aquecimento atual é causado pela atividade humana. Então, eu acho que agora que parou de perder energia e tempo nessa discussão sem base científica nenhuma, e agora que a gente tem dados, a gente precisa criar passos. Criar realmente, assim, um plano de ação. E cada país precisa se comprometer com isso. Claro que a gente volta um pouquinho para aquela questão financeira, que sempre fala mais alto. Mas espera aí, pessoal. A hora que a gente estiver sem ar para respirar, sem ter o que comer, a gente não vai comer dinheiro. Sem ter que os rios secarem, a gente também não consegue beber moedinha de dólar. Então, assim, as pessoas têm que colocar a mão na consciência, né? E dar o devido valor para o que tem valor. Porque o ser humano é um ser extremamente ganancioso. E essa ganância humana, realmente, ela coloca, assim, ela inverte todas as prioridades. E eu quero que a minha filha, assim como o Maurício, fale: nossa, a mamãe realmente estava dando valor para o que tinha valor. Ela estava tentando proteger, ela estava tentando tomar ações sustentáveis. Ela não estava colocando dinheiro na frente de tudo. E aí que cada um coloque a mão na consciência e se faça a mesma pergunta. Você está fazendo a sua parte? Você, né? Em questão de terceiro setor, óbvio, porque o terceiro setor tem um papel muito importante, mas nós não estamos sozinhos, nós precisamos também do segundo setor, da iniciativa privada, e nós precisamos principalmente dos governantes, criando leis efetivas para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. É com leis que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura em 1,5, né? É com leis que a gente... E não só no Brasil, leis no mundo. Bom, vou pegar o gancho, então, que você falou de desinformação, negacionismo. E agora a gente vai para o quadro Preto no Branco. Preto no Branco é uma campanha do WWF Brasil de combate à desinformação climática, que a gente lê uns comentários que deixam nos nossos perfis. E aí eu vou ler um e vou passar para vocês reagirem. Abre aspas. Os interesses dessas ONGs estrangeiras nunca foram ambientais, e sim uma forma de impedir o Brasil de se desenvolver. Como que... Maurício. Não, acho que é super importante esse momento de aproveitar para fazer esses esclarecimentos, né? Então, em primeiro lugar, o WWF Brasil é uma ONG brasileira, né? Que opera no Brasil, segundo as leis brasileiras. Os dirigentes são brasileiros e brasileiras, o conselho são pessoas brasileiras, e a gente não reporta e não tem nenhuma relação hierárquica com nenhum outro escritório do WWF pelo mundo. Então, o WWF não é uma organização internacional. O WWF Brasil é uma ONG brasileira que participa de uma rede internacional. E aí sim, é uma rede que está presente em vários países do mundo, trabalhando como rede, em colaboração, e tira dessa colaboração global uma força e uma forma de atuar, de ter perspectivas de diversos países para a gente exercer nossos projetos, nossas ações, né? Mas a ação do WWF Brasil é muito voltada para o Brasil,
para as pessoas brasileiras e trata de temas que são temas sociais e demandas e necessidades da sociedade brasileira, né? Então, acabar com o desmatamento e com a conversão do cerrado é algo que é importante para as comunidades, não só comunidades tradicionais, povos indígenas, em primeiro lugar para essas, mas para os produtores agrícolas, para os produtores rurais, né? A gente sabe o quanto que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado prejudicam o ciclo de colheitas da soja, do milho, né? Prejudica a qualidade dos pastos, prejudica a produção de alimentos, prejudica a seca aqui em São Paulo. Tudo isso está muito conectado. Então, o trabalho do WWF Brasil não é para nenhum interesse que não seja as necessidades e realmente o que são as demandas sociais da sociedade brasileira, né? Eu queria aproveitar a Karina aqui também. Eu acho que existe muita desinformação em relação às ONGs, né? O papel das ONGs. E você tem uma experiência não só como embaixadora do WWF Brasil, mas também com o Instituto Dharma, tal. Então, eu queria que você explicasse um pouco qual que é o papel de uma ONG, né? E por que elas são importantes na sociedade brasileira? Olha, Marcele, a gente tem muito. Infelizmente, as pessoas tendem a se acomodar e a querer culpabilizar sempre o outro, né? É claro que tem aí se a gente for começar a listar todo mundo que tem culpa, a lista é enorme mesmo. Mas e aí, você pode fazer alguma coisa? Vamos começar a olhar para si, vamos começar a falar o que eu posso fazer? Quais são as ações que, em larga escala, porque assim, mas sou só eu. Sim, mas só em São Paulo são 22, 25 milhões de pessoas. E depois só no Brasil, quantas milhões de pessoas? E aí vai América Latina e mundo tal. Então, imagina se cada pessoa pensar assim, não tem problema. Eu vou jogar esse lixo aqui, porque eu sou só uma pessoa e é só um lixo. E se todo mundo pensa assim, de repente a gente está nadando em lixo em qualquer cidade. E o contrário também. Então, assim, eu não vou escovar o dente com a torneira aberta. Ou eu não preciso tomar um banho de meia hora, porque nenhum ser humano precisa tomar um banho de meia hora, né? Eu vou economizar a minha água. Imagina isso, você fazendo vezes 22 milhões de pessoas falando em São Paulo, aí vamos fazer Rio, Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, Norte e tal. Aí vamos fazer isso vezes América Latina, vamos fazer isso vezes mundo. Imagina a economia? É gigantesca. Então, a gente não pode, como ser individual, falar, então tá bom, então eu vou pôr o pé para cima, como a culpa é do governo mesmo, deixa eu viver minha vida de qualquer jeito. E eu acho que a ONG vem bem nisso, ela vem dar oportunidades de cada indivíduo se unir a uma causa, a um grupo, ao que ele acredita e lutar por um propósito maior. Qual que é o propósito? Poxa, vamos conservar a natureza, porque nós somos parte dela. E a natureza em si, zero precisa da gente. O ser humano, graças a Deus, o Covid, aí tem umas pandemias, tem uns eventos que mostram que se o planeta Terra espirrar, a gente está fora daqui. Mas, em compensação, a gente é completamente dependente do planeta Terra. Então, não é, vamos preservar a natureza porque a gente precisa defender o planeta. Gente, que arrogância. Assim, a gente precisa defender a nossa existência. E a gente precisa, economizar água para a gente ter como sobreviver aqui. O planeta, ele sempre esteve aqui, sempre vai estar com os dinossauros, sem os dinossauros, com os humanos, sem os humanos, e vai continuar estando. Veja as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Estamos falando de eventos nucleares gigantescos, que a gente tentou destruir tudo e vai lá hoje. Já está tudo reflorestado, a natureza já cresceu, já tem um monte de coisa. E a natureza vai se regenerar, é uma questão de tempo. Agora, a gente não. Se a gente não fizer alguma coisa urgente, daqui a pouco quem não consegue sobreviver aqui somos nós. Porque a gente está acabando com as condições de vida para o próprio ser humano. E colhendo, como médica, eu vejo no dia a dia a gente colhendo. O aumento da poluição nas cidades está aumentando demais o índice de câncer de pulmão, né? Em mulheres, principalmente, mas em homens também. Doenças respiratórias, e por aí vai. A lista é enorme. Se a gente for começar a falar o que nós médicos percebemos que, ao destruir a natureza, impacta diretamente na saúde humana, é isso, a gente acaba com a Amazônia, acaba com o Cerrado, vem um monte de vírus, um monte de doença, um monte de infecção. Uma coisa está ligada à outra. Então, a gente precisa fazer isso por nós. Então, para encerrar, eu queria, perguntar para vocês, assim, de maneira bem resumida, porque nosso tempo já acabou também, em que vocês se inspiram ou para quem vocês dedicam, essa luta aí? Eu me inspiro muito em ver, assim,
os movimentos jovens, sabe? Ver essa geração que está vindo, que já entendeu, assim. Eu vejo muito isso, assim. Claro que você descrever uma geração, não dá para simplificar tanto, né? Mas eu vejo, assim, a força do ativismo dos movimentos jovens, dos comunicadores jovens, indígenas. Então, acho que tem uma nova forma de trabalhar a questão socioambiental no mundo, assim, na humanidade, vindo com uma força incrível. E que vai ser muito melhor do que a nossa geração de ambientalistas já está sendo. E eu acho que isso vai ter realmente um impacto transformacional muito grande, porque é uma geração que não precisa ser convencida disso exatamente que a Karina acabou de falar, né? Dos impactos de cada indivíduo. Me parece que é uma geração que já veio formatada para isso, e cada vez mais, né? Então, eu acho que isso me inspira, ver que tá tendo uma onda de um jeito diferente de fazer, inovador e poderoso e com bastante força para mudar o jogo aí. Eu sou muito inspirada pelas pessoas que, por mais que elas são só um indivíduo, com pequenas ideias, elas causam grandes transformações. E com pequenos projetos científicos e iniciativas que assim, tô construindo uma ecobarreira aqui num rio, mas de repente o projeto dessa pessoa tá limpando os rios do mundo, né? E tá diminuindo a poluição plástica. Assim, um dos exemplos, mas são tantos. Então, eu acho que tem muita gente, enquanto tem muita gente que não está fazendo nada, ou então que ainda está ali no negacionismo, também tem muita gente fazendo coisas incríveis, e são nessas pessoas que eu me inspiro. Bom, obrigada, Karina. Obrigada, Maurício, pela nossa conversa. Foi ótima. E se você quer saber mais sobre mudanças climáticas, meio ambiente, fica ligado nas redes sociais do WWF Brasil, da nossa embaixadora, Karina Oliani também. Esse foi o último episódio da temporada especial sobre COP30, né, do Sente o Clima. Mas quem sabe a gente tenha outras temporadas especiais no próximo ano. Obrigada.